Olá amigos, muito bem-vindos à nossa segunda aula falando sobre legislação com foco aí na preparação para o concurso da Prefeitura Municipal de Bataguaçu. Na primeira aula trouxemos noções muito básicas do que é a Constituição Federal, para que vocês possam compreender e saber o que é a lei orgânica, e vamos dar continuidade no estudo de hoje. Agora nós vamos falar sobre o capítulo 2. No capítulo 2 ele traz sobre a competência do município. Para que vocês saibam sobre a competência do município, vocês têm que saber o que é competência e aonde está prevista a competência. Por isso que há a necessidade de que nós falamos rapidamente sobre a Constituição Federal, porque é lá que está prevista as competências. O que eu vou destacar nesse artigo 1º da Constituição Federal? Lembrando que a Constituição Federal é a lei suprema do país. Então ela diz que a República Federativa do Brasil. Então eu já expliquei na primeira aula o que é uma federação, né? Que ela é formada por essa união, tá? Dos estados, Distrito Federal e municípios, e temos aí a União Federal. Então esses 4 entes formam a federação. A federação ela é dotada de auto-organização, de autolegislação, autoadministração e autogoverno. Auto-organização. A federação ela dá a capacidade para que cada ente ele elabore as suas constituições estaduais e também as suas leis orgânicas. Então todos os estados da Federação do Brasil, elas têm as suas constituições estaduais, sempre respeitando a Constituição Federal, que é a lei suprema. E todos os municípios do Brasil, eles têm as suas leis orgânicas, sempre respeitando a Constituição Estadual e também respeitando a Constituição Federal. Isso aí é uma característica da federação, uma característica de auto-organização. Ela dá a opção para que os municípios se organizem. De que forma? Através de suas leis orgânicas, ok? Autolegislação também é uma característica da federação. Ela dá a opção para que os próprios municípios eles editem as suas leis. A Constituição Federal também ela dá essa garantia para que os municípios eles possam se auto-administrar. De que forma? Através de fazendo a sua atividade administrativa, gerencial e também através da atividade tributária e orçamentária. E autogoverno, ela também dá a possibilidade para que esse ente federativo, ou seja, vamos falar aqui sobre o Bataguaçu, para que o nosso município, para que a população possa escolher os seus representantes, tanto seus vereadores como o prefeito. E isso aí é uma capacidade característica da federação, que é a capacidade de autogoverno. Repartição das competências, ainda falando sobre Constituição Federal, tá? Outra grande característica da federação é a repartição das competências. E qual que é o principal objetivo dessa característica da federação? Ela é dividir o poder. O poder ele não fica restrito ao governo federal, ele não fica restrito à União. Esse poder, para que a federação possa se desenvolver melhor, ele é dividido esse poder. Ele é dividido entre os estados e também dividido entre os municípios. Princípios, características da repartição da competência. Nós temos duas situações, a predominância do interesse e também a subsidiariedade. Quando o tema ele é de interesse geral, nacional, esse tema ele fica pela competência da União. Quando nós temos um tema de interesse regional, ele fica como competência dos estados. E quando nós temos um tema de interesse local, ele fica para a competência dos municípios. Tá? Então essa é uma característica da predominância do interesse. Tá? Quando o tema é de assunto nacional, União. A União que tem essa competência. Quando é de interesse regional, os estados do país que tem essa competência. E quando é de interesse local, quem tem a competência são os municípios. E também nós temos a subsidiariedade. O que é isso? Ficará a cargo, aquela competência, ela ficará a cargo para aquele ente que estiver mais próximo de tomar as decisões. Por exemplo, vou dar um exemplo do transporte. Quando fala de transporte urbano, o transporte dentro da cidade, quem tem a competência para tratar sobre aquele assunto são os municípios. Quando nós falamos de transporte intermunicipal, ou seja, dentro do mesmo estado, mas ligando um município a outro, quem tem a competência para isso é os estados.
E quando nós falamos de transporte interestadual, ou seja, de um estado para o outro, quem tem a competência é a União. Então, falamos muito rapidamente aí sobre questões de competência na Constituição Federal, noções muito básicas, tá? Mas só para que a gente possa entrar no próximo assunto, previsto no artigo 10 da nossa lei orgânica, que vai falar sobre a competência do município de Bataguaçu, para que vocês saibam então o que é competência, por isso que foi necessário que falássemos aí rapidinho sobre a Constituição Federal, tá? Competência privativa, artigo 10. Quando a gente fala em competência privativa, nós estamos ali falando sobre a competência legislativa. Lembrando o que é legislativa? Sobre elaborar leis, tá? Então eu vou ler aqui o artigo 10 e aí eu vou destacar alguns incisos. O artigo 10 é um artigo muito grande, tá? Então eu recomendo a leitura, que vocês façam a leitura por completo desses artigos, com todos os incisos, mas aqui eu vou destacar alguns dos principais incisos, tá bom? Então o artigo 10 diz: ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições. Então, o caput aí do artigo 10, ele vai dizer que ao município de Bataguaçu cabe tratar, prover sobre tudo que é de interesse do município e da sua população, tá? Cabendo privativamente, ou seja, o município que tem essa prioridade em legislar, tá? Sobre determinados assuntos que eu vou destacar alguns para vocês aqui. Primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local. Então, tudo que é de interesse do município, compete ao município de Bataguaçu legislar sobre aquele assunto. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. O que é suplementar? É complementar. Às vezes, a legislação federal e estadual, ela traz aqueles assuntos de uma maneira muito genérica. E aí, então, cabe ao município completar aquela legislação, suplementar aquela legislação e tratar sobre esses interesses. Também destaco aí o inciso 3º, elaborar o plano diretor, que inclusive o plano diretor é uma das leis que vai cair no concurso. O que é o plano diretor? É como que aquele município vai se desenvolver, é como que aquele município vai ser ampliado, trata das formas ali de loteamento, as formas de descarte de resíduos sólidos, enfim. Todos esses assuntos eles devem estar previstos no plano diretor. Então cabe ao município de Bataguaçu, conforme o artigo 10 da lei orgânica, elaborar o seu plano diretor. Inciso 4º, criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Já falamos também na aula anterior, Na primeira aula falamos ali sobre distritos, sobre a fusão, sobre a criação, sobre a separação. Então isso cabe ao município, ouvindo a população, respeitando a legislação, tratar sobre as criações dos distritos. Tá? Elaborar o orçamento anual e plurianual. Então, a máquina administrativa, ela tem uma série de despesas, Nós temos as nossas necessidades como contribuintes. E de que forma que o município ele pode custear essas despesas? Através da arrecadação de tributos, e para isso o município ele cria um orçamento. É um documento que vai para a Câmara de Vereadores, onde ele explica ali tudo que vai ser gasto, quais são as previsões de arrecadação e as previsões, então, ou seja, as previsões de receita e as previsões de despesas. Quanto que ele vai arrecadar, de onde ele vai arrecadar e com que ele vai gastar, tá? E aonde ele vai gastar em cada área. Isso é formado pelo orçamento, o orçamento anual. Também nós temos aí o plano plurianual, que é uma previsão para os próximos 4 anos. Então isso também está previsto na nossa lei orgânica. Destaco o inciso 11, instituir o quadro de planos de carreiras, os regimes jurídicos dos servidores, bem como o piso salarial previsto em lei. Então, para vocês aí, futuros servidores públicos, essa é uma competência privativa e uma competência legislativa do município em tratar sobre o plano de cargos e carreiras, sobre os regimes que serão submetidos aos servidores públicos, sobre as questões de aumento salarial. Então, tudo isso é previsto na nossa lei orgânica. Destaco também o inciso 12º, inciso 12, organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos locais. Então, o que são os serviços públicos? Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos serviço público de saúde, nós temos serviço público de coleta de lixo, então o serviço público de transporte. Então, tudo isso são serviços públicos, serviços postos à disposição da sociedade.
O município ele pode fazer isso de maneira direta ou através do regime de concessão. Ah, eu não vou fazer, mas eu vou permitir que uma outra pessoa jurídica faça por mim. Dou exemplo aí da coleta de lixo, né? Nós temos aqui no nosso município, esse serviço ele é, como é popularmente chamado, terceirizado. Não é o município que faz a coleta, mas o município ele que tem ali a responsabilidade por ofertar aquele serviço público, mas mediante uma licitação, mediante uma concessão, ele permite que uma empresa preste esse serviço. Inciso 22. Conceder, permitir ou autorizar o serviço de transporte coletivo e de táxi, fixando as respectivas tarifas. Então lembra quando eu falei lá sobre competências, que o transporte ele é um exemplo de quando o transporte ele é local, né, quando o transporte é urbano dentro do município, que a competência é daquele município. Então, para que haja o transporte coletivo no município de Bataguaçu, deve ser autorizado, deve ser previsto por lei, conforme a nossa lei orgânica. Um outro município não pode autorizar que uma empresa preste serviço urbano em Bataguaçu. O Estado não pode autorizar, porque essa é uma competência privativa do município de Bataguaçu. E destaco aí também o último inciso, o inciso 40 da nossa lei orgânica, que fala sobre a guarda municipal. Nós não temos em Bataguaçu, mas essa é uma competência, tá, do município. Então, se for para a gente ter uma guarda municipal, ela deve ser legislada, prevista conforme a lei orgânica, tá joia? Então, passamos agora para o artigo 11 da nossa lei orgânica. Nós falamos ali então sobre a competência privativa. Agora nós vamos falar sobre a competência comum, sobre a competência administrativa. Se a privativa ela era na esfera legislativa, sobre legislar, agora nós vamos falar sobre a competência comum, que é a área administrativa, tá? O que é a competência comum? É uma competência que ela compete a todos os entes, não somente ao município de Bataguaçu, mas ao município de Bataguaçu, ao Estado e também à União, tá? Então, inciso primeiro, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Compete a todos os entes. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia de todos os cidadãos. Então, essa também é uma competência administrativa, uma competência comum de Bataguaçu. 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Então, também uma competência comum, tá? Tanto o município, como o Estado, como a União têm as responsabilidades em cuidar do meio ambiente. Promover os programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, tá? Então, assim, são coisas que a gente observa, que a gente vê no dia a dia. Por exemplo, quando sai uma casa popular, né, um projeto habitacional, geralmente ele é feito numa parceria, tríade, né? Numa tripartite, que seria, às vezes o município ele entra com terreno, o Estado entra com material e a União com a mão de obra, a União com o financiamento. Então, essas casas elas são construídas com o apoio dos 3 entes federados, do município, do Estado e da União. Então vejo que essa é uma competência comum, é uma competência administrativa, tanto do município, dos estados, como do governo federal, da União Federal. Então, aqui destaquei alguns principais incisos previstos no artigo 11 da nossa lei orgânica. E por fim, o artigo 12, ele vai falar sobre a competência suplementar, ou seja, já falei, é completar aquilo lá, né? Então, ao município compete suplementar a legislação federal e estadual do que couber, que disser a respeito ao seu peculiar interesse. Então, uma legislação federal ou estadual, que ela vai falar sobre de uma maneira mais geral, cabe ao município complementar, suplementar aquela legislação. Então, chegamos ao fim de mais uma aula. Te espero no próximo encontro, onde começaremos a falar um pouco de maneira mais detalhada sobre os poderes do município de Bataguaçu. Não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para que vocês possam receber as notificações dos novos vídeos que vão ser postados, tá? Um grande abraço!